Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ler 30 minutos todos os dias. Algo como um desafio, sabe? E os livros escolhidos para esse desafio foram Daisy Jones and the Six e O Oceano Entre Nós. Vou deixar aqui a capa brasileira, porque aí vocês têm uma noçãozinha melhor. Ok, então vamos aos livros. Começarei provavelmente com o Oceano Entre Nós, porque eu acho que... Não sei, foi o que me deu mais vontade de começar assim. E é isso, eu vou tentar fazer tipo um mini vlogzinho ao longo do mês. E eu volto aqui pra falar com vocês um pouquinho do que eu tô achando no meio da leitura e tal. E no final de tudo, no final do vídeo, eu falo o que eu achei tanto da experiência de ler um pouquinho por dia, quanto da experiência de ler esses dois livros, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco. Olá, pessoal! Vou atualizar vocês então agora. Hoje é dia 8, mas eu ainda não li os 30 minutos de hoje. Eu vou comentar mais sobre o que já aconteceu até agora. Eu estou lendo então A Very Large Expanse of the Sea, o também conhecido como O Oceano Entre Nós, né? Aqui no Brasil saiu com esse nome. E tô amando. Muito, muito, muito bom. Vou comentar agora primeiro sobre esse lance de ler 30 minutos por dia e depois eu volto pra explicar um pouquinho melhor sobre a história, o que eu tô achando. Eu tô fazendo, tipo, um diáriozinho de avanços, digamos assim. Tô anotando o dia, qual é a página que eu comecei, até que página eu li. E aí tá dando uma média de, tipo assim, umas 20 páginas. Mais ou menos isso, por dia. E os 30 minutos, tipo, esse lance de focar por 30 minutos... Tá sendo bom porque eu tô criando um hábito. Eu tenho dificuldade nisso, de manter hábitos. Então, é um começo, sabe? Eu começo agora com os livros, tenho 30 minutos por dia. Depois a gente tenta ver algo de, tipo, manter um plano de estudo. Então, assim, eu acho que tá me ajudando a realmente melhorar essa questão. Agora vamos à história. Gente, eu não esperava o que eu tô recebendo aqui, entendeu? Essa história é muito boa. A Tahima Fi, ela é a mesma autora de Shirasumi, a série Shirasumi, que eu quero muito ler, mas ainda não tive tempo. De qualquer forma, eu peguei esse livro dela, que é um livro único, e ele ganhou um prêmio, e eu fiquei tipo... Eu achei incrível isso, pra ser sincera. E agora que eu tô lendo, eu tô entendendo por quê. Porque a história é realmente muito boa. Tem a personagem principal, que é a Shirin. E aí ela ataca antes de ser atacada, entendeu? Ela meio que tem um escudo contra as pessoas, porque ela não quer sofrer. Ela já sofreu demais. Ela vive se mudando com a família. Então, ela é meio que grumpy, que é ranzinza. E aí tem o irmão dela, que é um contraste, tipo assim, ele não sofre muito preconceito, porque não tem nada que chame, tipo, muita atenção nele, sabe? Quanto, por exemplo, ela usando o hijab, com relação deles serem muçulmanos. Então, tipo assim, ele é tratado muito bem por todo mundo, e ela se sente mais reclusa, ela se sente que todo mundo olha meio torto pra ela. E ao longo desse livro, dá pra perceber toda essa dor que ela acumulou durante esses anos. E é muito triste, cara, muito triste. Dói muito eu ver ela fugindo do Ocean. Ocean é um personagem masculino que aparece aqui, que tá tentando ser um amigo dela, que eles têm uma conexão. E ela tenta fugir dele pra se proteger. E dói. Dói muito, porque a gente vê que ele é aquele cara... Ele é o Sunshine, entendeu? Ele é o raio de sol, aquela pessoa com uma energia muito boa, super animada, pá, alegre. É ele.
E ela fugindo dele, tipo, me entristece, porque ele deixa ela feliz. E. Ah! Esse livro tá sendo surtos e surtos e surtos. Bom, é isso por enquanto. Depois eu volto pra falar mais sobre ele. Provavelmente eu vou voltar aqui mais no final mesmo, pra dar as minhas considerações finais. E se ainda der tempo pra ler mais alguma coisa nesse mês, eu volto aqui pra falar pra vocês. Beijo! Então, gente, aconteceu um negócio meio improvável, assim, digamos. Eu acabei Daisy Jones e eu não fiz um videozinho no meio falando um pouquinho sobre o que eu tava achando da experiência, porque esse mês foi corrido, cara. Muito corrido. Então, eu vou já agora às considerações finais. Bom, vou começar falando sobre essa questão de ler 30 minutos por dia. Eu achei que foi uma experiência muito boa e eu vou continuar fazendo. Porque, querendo ou não, se você não tiver tempo, você vai acabar lendo, tipo, uns 2 livros por mês, se forem esses de, tipo, 250 páginas. E é muito gratificante, sabe? Porque é separar um momento do dia pra isso e 30 minutos você vai acabar passando em alguma rede social, fazendo qualquer outra coisa que você não deveria estar fazendo. Então, eu prefiro, tipo, direcionar esses 30 minutinhos para os livros e dar uma satisfaçãozinha, sabe? No final do dia, falar assim, nossa, eu cumpri essa meta. E também dá para manter o hábito de leitura dessa forma. Eu achei que foi uma forma muito orgânica de conseguir colocar a leitura no meu dia a dia. Então, é isso. Foi uma baita experiência. Ok, indo agora resenhar sobre os livros. Vou começar então falando sobre O Oceano Entre Nós. Gente, que livro sensacional! A premissa é o seguinte, a gente tem a Shireen. Shireen. Ela é uma jovem, entendeu? Adolescente. E ela é super inteligente e ela é muçulmana, então ela usa o hijab. E aí o que acontece? A gente tá situada no ano, assim, de 2002, um ano, exatamente, assim, após o atentado de 11 de setembro. Então a gente vê como as pessoas são intolerantes, sabe? Como elas não sabem reagir a isso. Elas fazem pressuposições, assim, e a questão principal eu acho que não é essa. Eu acho que o que é mais legal é a gente ver a perspectiva dessa personagem que tá inserida nesse meio, digamos assim, que está sofrendo com isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê outros aspectos da vida dela, porque a vida dela não se resume a só isso. Ela não é só uma menina que usa hijab. Ela é uma pessoa, ela gosta de fazer coisas, sabe? Esse tipo de coisa. Então a gente tem o aspecto da dança, que é algo que vai se desenvolvendo bastante ao longo da narrativa, no sentido de, tipo, ela evoluir nisso, dela continuar treinando. E tem um romancezinho, uma coisa meio, tipo, impossível de acontecer, porque fica aquela história de, tipo, como que o cara pode se apaixonar por ela, sabe? Tipo, e é interessante porque eles são muito fofos, eles têm uma conexão, eles são jovens, apaixonados e eles vão tentar ultrapassar essa barreira que a sociedade coloca entre eles. Porque ele não se importa, ele acha, tipo, até um pouco fascinante. Ele quer saber um pouco mais sobre a Shireen e sobre a religião dela e sobre como isso afeta ela. E a sociedade fica tipo, não, vocês não podem ficar juntos, que absurdo, não sei o quê. Então, eu achei uma leitura muito enriquecedora, principalmente porque a autora, ela é muçulmana, então ela aborda
com propriedade, né? É isso que eu acho que é o mais importante aqui, uma das principais partes. E também tem uma questão que ela colocou um pouquinho da história dela, sabe, aqui. Então eu acho que deixa a história muito fascinante, muito interessante. É perfeita, assim, perfeito. Rapidão, eu tenho um adendo que é o seguinte, é realmente uma questão de racismo e de intolerância religiosa, são as duas. Por um momento eu fiquei confusa, eu fiquei tipo, tá, pera, qual dos dois? Mas não, é as duas questões. Eu tinha esquecido que ela não é uma imigrante, os pais dela foram imigrantes e aí ela é primeira geração nos Estados Unidos, né? Então ela já nasceu americana. E é engraçado porque as pessoas falam pra ela assim: "Ah, volta pro seu país". E ela fica tipo: "Mano, eu já tô no meu país", sabe? Então, realmente uma leitura riquíssima e extremamente necessária. Bom, agora eu vou falar sobre Daisy Jones and the Six. Eu acho super engraçado porque eu esqueço que a Taylor Jenkins Reid, ela é uma escrita, tipo, mais real, sabe? No sentido de, tipo, não necessariamente vai acabar com um final feliz, não necessariamente a gente vai ter uma grande história de romance, um grande romance, algo nesse sentido. Assim, só lendo pra entender. Mas a questão aqui é que a gente tem o surgimento da banda, né? Ao longo da história a gente vai ver essa banda surgir, que é a banda Daisy Jones and the Six. E aí a gente vê primeiro, a gente vê a Daisy crescendo como uma cantora independente, depois o The Six como uma banda e como eles acabam se juntando. É legal porque isso se passa nos anos 70, a narrativa da história é na forma de entrevista. Então, por exemplo, o personagem tá falando aqui e aí, tipo, ele já tá respondendo o que o entrevistador provavelmente perguntou. E aí a gente tem uma narrativa, tipo, muito contínua e extremamente cativante. E, cara, isso aqui é principalmente sexo, drogas e rock and roll. Só que ao mesmo tempo é a questão de, tipo, saber lidar com as drogas, é, ter que lidar com esses vícios. E é muito louco, porque como que eles podem evitar isso, sabe? Se todo lugar que eles vão, todo show que eles vão, eles têm acesso muito fácil a essas drogas. Então eles estão muito propícios ao vício, a usarem essas drogas e abusarem delas. E tem a questão da relação entre a banda, a dinâmica, quem que manda na banda, quem que lidera, sabe? E a Daisy como uma personagem muito forte, ela realmente tem uma personalidade forte. Ela se impõe para as coisas. Ela não faz da forma que os outros querem. E a gente é sensacional. Outra leitura extremamente cativante. Eu fiz algumas anotaçõezinhas também. E é isso que eu quero falar pra vocês. Leiam Daisy Jones and the Six. Parece muito assim um filme, não sei. Na minha cabeça eu tava lendo, eu já tava imaginando a história toda. Como se fosse um filme. E vai ter, né? Vai sair, se não me engano, uma série. E foi um dos motivos pra eu já ler agora. Porque eu falei assim, não, cara, não é possível. Eu vou ver antes de sair essa nova produção. Enfim, cara, sensacional. Também mostra como as mulheres elas eram vistas naquele tempo, né, nos anos 70. A gente tem duas mulheres meio que opostas, que lidam de formas opostas com a pressão da sociedade. A gente tem a Daisy, que ela ainda se sexualiza bastante, mas porque ela quer, sabe? Ela se sente bonita dessa forma. E a gente tem a Karen, que é integrante da banda. Calma aí, deixa eu checar aqui. Ela é tecladista. E ela é aquela pessoa que, tipo, se veste mais, tipo, meio se cobrindo, sabe? Pra não chamar tanta atenção, esse tipo de coisa. Ah, enfim. Aí é muito legal esse contraste, sabe? E. Nossa, sensacional esse livro, gente, sensacional. Não sei mais o que dizer pra convencer vocês. É isso, só leiam. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Eu senti muita saudade de gravar vídeo aqui pro YouTube, então espero que vocês realmente tenham aproveitado. Um beijo. Vou tentar fazer mais vídeos como esse, assim, um negócio mais diferente, não sei. E eu preciso aprender a, a gravar mais takezinhos, assim, sabe? Tipo, ai, lendo livro, não sei o quê. Bom, é isso. Beijo. Tchau!